Bom, é uma satisfação estar aqui podendo falar com vocês, e essa apresentação de hoje ela vem mostrar, né, um pouco da dicotomia da vida, né, do ser humano. A metade da vida ela é composta pelo que é conhecido como civilização, que são os bens materiais e imateriais. Então, toda essa escala de valor, né, do conhecimento, do respeito às leis, né, as normas de comportamento social, a profissão, a parte econômica, enfim, tudo que talvez não precise de explicação, mas tem uma outra metade que ela é tão e certamente mais importante do que, né, o comportamento, como a pessoa ela está posicionada e ranqueada dos valores da sociedade, que é a parte da biologia. Por que eu digo isso? Porque a primeira coisa na biologia, né, é a questão do sujeito estar vivo. Quer dizer, não adianta ele ter uma Ferrari, um iate, se ele não estiver vivo. A segunda coisa, ele tem que estar saudável, senão ele não vai usufruir. E a terceira coisa, aí sim, é que vem o desejo e o ideal de cada um, né, que deve ser buscado, mas para isso a pessoa ela precisa cumprir, dentro da biologia, regras que são muito duras. Quer dizer, na sociedade, às vezes o indivíduo comete um delito e, por uma defesa bem feita, ele não é, né, penalizado, ou a pena não é correspondente ao delito, enfim. Mas na biologia não, se o sujeito não dormir, ele vai chegar uma hora que ele vai bater de carro. Então, se o sujeito ficar sem urinar, ele consegue um tempo, mas vai chegar uma hora que ele, né, vai urinar mesmo não querendo. Então, assim como, né, no mundo animal você tem a questão de presa e predador, né, na biologia, né, nós somos a presa e o nosso predador é a morte. E quem aproxima a morte da gente, quem encurta a nossa vida, é a doença. E, obviamente, há um entendimento em que a doença, uma parte, ela vem de um defeito genético, mas tem uma parte que é uma modulação do estilo de vida, uma modulação ambiental. Nessa modulação ambiental, ela é dividida em 3 tópicos básicos, que a gente fala que é a questão do comportamento, né, que a gente chama de boa cabeça, a outra parte atividade física, né, e a outra parte que seria a alimentação. De um tempo para cá, né, a obesidade era tida como o excesso de ingestão de calorias. Atualmente isso mudou e sabe-se que é muito mais devido ao baixo gasto energético do que ao excesso de consumo de calorias. Obviamente isso depende de cada caso e há um misto de vários fatores, mas um dos fatores novos, que quando eu me formei isso não era praticamente conhecido, que é a influência do sono no equilíbrio biológico e na questão metabólica. Então, na verdade, quando escurece, anoitece, nós temos uma glândula no cérebro que se chama pineal, e ela libera a melatonina, que induz ao sono e que ela melhora o sistema imunológico. E o hormônio que é de luta, de fuga, que é a cortisona, a adrenalina, elas caem porque a pessoa está relaxada, ela não está sob vigília, onde ela está, né, muitas vezes em situações não confortáveis, não acolhedoras, então ela fica com maior ou menor, né, estresse emocional. Só que com a mudança do comportamento, excesso de trabalho, a pessoa estuda
de noite, trabalha de dia, leva muito tempo de condução para lá e para cá, então se tornou uma queixa frequente, né? A sonolência diurna, a fraqueza, o desinteresse, a indisposição, a baixa da libido, e isso daí, dores no corpo, e as pessoas vêm procurando, então, né? E aí podem receber os mais diversos diagnósticos, como síndrome da fadiga crônica, depressão, distimia, fibromialgia, polimialgia reumática, enfim, mas bipolar, mas na verdade uma grande parte é apenas um estilo de vida deformado. Então a pessoa, em vez de dormir quando escurece e acordar quando amanhece o dia, quando, né, vem a claridade, vamos pegar o exemplo do galo. O galo canta às 5 da manhã, mas se você botar o horário de verão, você vai às 4 horas da manhã e botar ele para cantar, ele vai te bicar. Porque a biologia, ela tem um porquê. Quando a pessoa fica de noite no computador, na televisão, o que acontece? Ela primeiro, ela vai comer mais, porque a cortisona não vai cair, porque ela não vai estar dormindo, e a melatonina não vai subir, a imunidade piora. A pessoa engordando, a passagem do ar vai ficar mais difícil, porque vai ter mais tecido, né, mole, obstruindo a passagem do ar, porque as vias aéreas são vias reais, não são vias virtuais. A uretra é uma via virtual, ela só abre quando a urina passa, depois que a urina passa, ela colaba. As vias respiratórias não, elas são reais, não são virtuais, então elas estão permanentemente abertas. E a presença do ronco é que ela colaba, e aí o ar tem que fazer uma força, e ele faz um mecanismo de válvula e bate, né, uma parte da carne na outra, e aí fazendo o ronco. Esse ronco, ele leva menos ar para os alvéolos e menos oxigênio para o corpo, e aí quando a taxa de oxigênio vai caindo a níveis críticos, a pessoa é como se você estivesse afogando uma pessoa, botando na cabeça dela dentro de uma banheira d'água, e aí quando ela não aguenta mais, ela levanta em desespero né, de sensação de vida, de recuperação. Só que isso não acontece da pessoa pular da cama, acordar e ir para a janela. Aquilo são micro despertares. Então é a queda da oxigenação. Só que a cada sensação de afogamento, a pessoa libera adrenalina e libera cortisona. A cortisona, ela aumenta o apetite e ela estraga o metabolismo, e ela retém os hormônios no tecido gorduroso, e aí os hormônios sexuais ficam presos ali. O ciclo menstrual pode ficar alterado, e o desejo sexual fica diminuído, e o desempenho sexual fica também diminuído. Então, o que acontece? Aquela cortisona, ela vai pegar a gordura e vai colocar ela em toda a parte do corpo, mas quando ela entra no abdômen, principalmente no fígado, aquilo é um marcador que a pessoa vai ficar diabética, né, que predispõe a isso, e também é um marcador que ela pode ter doenças circulatórias, infarto, derrame, entre outras. E a cada vez que ela tiver uma descarga de adrenalina, aquilo vai levando ela para um estágio de pressão alta, e às vezes num surto de descarga de adrenalina ela pode fazer uma arritmia cardíaca e ela pode morrer durante o sono. Então muitos dos pacientes que morriam dormindo eram dados como infarto ou embolia pulmonar, e atualmente a gente já sabe que uma boa parcela deles fizeram arritmias fatais por causa da descarga de adrenalina. O que seria importante? Hoje existe um exame que se chama a polissonografia,
que é conhecida como clínica do sono, onde o indivíduo dorme numa clínica e ele é todo filmado, monitorizado para ver movimento dos olhos, das pernas, taxa de oxigênio no sangue, frequência cardíaca, enfim. Tudo isso daí a gente pode ver nesse exame e, se for necessário, indicar um tratamento, né, que além da mudança do estilo de vida, né, ele pode usar máscaras que vão manter as vias aéreas abertas, e aí ele vai ser bem oxigenado, e essas complicações todas que foram ditas anteriormente, elas vão reverter. Então, a obesidade, ela é causa de apneia do sono e ela é consequência da apneia do sono. E o tratamento da obesidade melhora a apneia do sono, e o tratamento da apneia do sono melhora a obesidade. Então isso é um mecanismo, né, intrincado, mas que hoje já se sabe mais, e aí vem a importância do que é conhecido como higiene do sono, que é dormir na hora certa, que é ter um ambiente, né, escuro e sem leitura, sem computador, sem, né, estímulos para vigília. Isso daí então tem um papel fundamental nessa outra metade que eu falei, que é a parte da biologia.